todos. Aqui quem fala é o Ricardo Souza. Estamos no módulo 3 do mini curso da SURGS, Questão Social, Desigualdade Social e Neoliberalismo. No módulo 1 nós trabalhamos a questão social, no módulo 2 nós trabalhamos o processo de colonização e independência no Brasil. Então nós avançamos para o módulo 3 para falar sobre as relações de trabalho e superexploração no Brasil, a luta dos trabalhadores e a luta pela conquista dos direitos trabalhistas. Um ponto fundamental, né, falando ali da transição do século XIX para o século XX, né, é que o movimento sindical, o movimento operário não nasceu com a vinda dos imigrantes europeus, né, como comentado na aula anterior, né, historicamente houve luta popular, houve luta sindical, houve luta de trabalhadores no Brasil ainda no século XIX, né, houve a luta quilombola, a luta indígena, uma série de revoltas e lutas sociais na realidade brasileira, isso é um ponto fundamental, né? E obviamente, né, as tradições sindicalistas e anarcossindicalistas que vinham com os imigrantes europeus também somou-se às lutas populares, né? Quem assistiu o curso do Fred, da SURGS, né, ainda está também no nosso site, né, no início desse programa dos cursos durante a pandemia, vai conhecer esse período que foi fundamental para a organização do sindicalismo brasileiro, né? Que ainda operava, né, na informalidade, operava sem o reconhecimento do Estado naquele período. E outro ponto importante da história brasileira, antes de entrar propriamente nisso, como traz o Florestan Fernandes, né, que a história brasileira é pautada por revoluções passivas, de revoluções pelo alto, de transições entre as elites para se antecipar às revoltas populares. O próprio processo da independência do Brasil, o processo de implementação da República, foram revoluções burguesas, foram movimentos das elites para evitar revoltas populares. A própria Revolução de 30 de Vargas foi um movimento, né, das elites, né, das oligarquias, que derrubou a oligarquia do café, e outra facção da oligarquia aliada a um setor desenvolvimentista industrial derrubou aquelas elites para impor um outro projeto de país, para evitar as greves populares que haviam ainda na década de 10, na década de 20, aí do século 20 com muita força, né? O próprio golpe militar de 64, né, para evitar que o Brasil virasse uma grande Cuba, como era o discurso, a própria transição para a democracia no final dos anos 80 foi também para evitar o fortalecimento das greves, das lutas populares contra a ditadura militar. Ou seja, a história brasileira ela é pautada sim por lutas sociais, mas as elites brasileiras tentam antecipar, fazer as alterações pelo alto, criar a revolução passiva, como comenta Florestan Fernandes. E tem duas tendências fundamentais que são trazidas pelo Josiane dos Santos. A primeira delas, a superexploração da força de trabalho. E por que ela ocorre, né? Esse é um termo cunhado pelo Rui Mauro Marini, na Dialética da Dependência, né? Que os países dependentes, na maioria das vezes, exportam matérias-primas, tanto agrícolas, pecuárias ou minerais, e os países centrais exportam produtos industriais, produtos manufaturados e exportam também capitais, mas isso é assunto para outro módulo, né? E para compensar essa perda no mercado mundial, na balança comercial, esses países dependentes, há uma tendência, uma regra tendencial de superexploração da força de trabalho. Mas afinal, o que é a superexploração da força de trabalho? Não estou aqui me referindo que não há exploração, não há extração de mais-valia nos países centrais. Muito pelo contrário, há. Mas nos países dependentes, nas Américas, nos países periféricos, há três tendências fundamentais que coloca Rui Mauro Marini. Há uma tendência a uma maior jornada de trabalho, em que o trabalhador, em que a trabalhadora tem que entregar mais horas de trabalho para sobreviver, para receber seu salário, ao maior desgaste físico e psíquico do trabalhador e da trabalhadora, seja num trabalho mais braçal, seja num trabalho considerado intelectual, o maior desgaste, né, entre os trabalhadores nessas economias. E há uma desvalorização histórica da força de trabalho, uma desvalorização histórica dos salários, né? Em que os salários que são pagos aos trabalhadores, pagos às trabalhadoras, estão muito aquém das suas necessidades básicas, das suas necessidades de sobrevivência. A gente pode pegar, exemplo, o salário mínimo atualmente praticado no Brasil, que ele é
de em torno de R$ 1.000. E o DIEESE calcula, né, a todo ano, né, o valor da força de trabalho, né, os bens mínimos, né, para uma vida digna, conforme a Constituição Federal, né, que ela prevê, né, uma série de bens como vestuário, alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, que se o salário mínimo respeitasse essas necessidades sociais, dentro do Brasil, o salário mínimo que deveria ser praticado era de R$ 4.800, ou seja, há uma defasagem no poder de compra, no salário mínimo, considerado mínimo legalmente, de mais de 4 a 5 vezes ao que é praticado na vida real, né? Infelizmente, né, dada a informalidade, a tendência é os trabalhadores e as trabalhadoras viverem com menos que o salário mínimo, viverem com salários inferiores ao salário mínimo, né? E esse período que nós vivemos hoje é muito próximo com o que se vivia no início do século XX, que os trabalhadores de fato não tinham seus direitos trabalhistas garantidos, não tinha salário mínimo, não tinha férias, não tinha 13º. E tudo isso foi conquistado com muita luta, com muita greve, com muita mobilização dos trabalhadores. Tudo que nossa categoria conquistou no seu contra-cheque foi fruto de luta. E se o Getúlio Vargas, né, entrou na história como pai dos pobres, ao institucionalizar a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela foi fruto de greves dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30 da própria organização dos trabalhadores. Porque a tendência, além da superexploração da força de trabalho, a segunda tendência é o apassivamento das lutas sociais, seja por consenso, por cooptação ou por coerção. Porrada, os períodos que o Brasil viveu de instabilidade democrática, o Estado Novo do próprio Getúlio Vargas, ou a própria ditadura militar de 64 são prova disso. O Brasil, no caso do Brasil, ele oscila entre períodos de maior coerção, de maior repressão das lutas sociais e períodos de maior cooptação, em que se coopta as lideranças das lutas sociais para evitar as revoltas. E a burguesia, as elites por cima, fazem as transições quando necessário, quando eles percebem que há um contexto favorável a revoltas que alterem, né, a estrutura de poder no país, dentro da realidade brasileira. Então, a própria ideia de haver uma legislação trabalhista, CLT, que recentemente foi atacada na reforma trabalhista, foi a elite brasileira, né, sob a figura do Getúlio Vargas, né, no seu projeto desenvolvimentista para o Brasil, colocou a legislação trabalhista apenas para os trabalhadores urbanos, não para os rurais, para atrair trabalhadores do campo para a cidade, para industrializar o Brasil. E o trabalhador rural e a trabalhadora rural só tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos em 88, na Constituição atual, período em que mais da metade da população já era urbana, o trabalhador rural já era minoria. Então, dentro dessa realidade, né, e com todas as formas contemporâneas de precarização, a tendência à superexploração da força de trabalho, ela segue. Ela continua grave, ela segue atual. E a superexploração no Brasil, ela além de ser uma superexploração da classe trabalhadora, ela não se dá de forma equânime, ela se dá de forma desigual, de forma segmentada. Nós colocamos no módulo anterior, né, que o Brasil teve uma divisão social, sexual e racial do trabalho. E a tendência da superexploração é muito maior sobre as mulheres trabalhadoras e sobre os trabalhadores e trabalhadoras negros, indígenas, LGBT, essas populações que são consideradas minorias, não são minorias, são maiorias, mas são relegadas, né, a trabalhos mais precários, a vínculos de trabalho mais precários, salários menores e uma tendência maior à superexploração da força de trabalho, que, segundo Aníbal Quirrano, ela tem essa divisão não só do trabalho, mas do poder dentro das classes sociais. Ou seja, a classe trabalhadora brasileira é majoritariamente negra, majoritariamente indígena e é condenada, né, à superexploração, ao maior desgaste físico do trabalhador e da trabalhadora, desgaste psíquico, a uma maior jornada de trabalho e um salário que não atende às necessidades sociais, que não garante a subsistência do trabalhador, da trabalhadora e de sua família. Fica aqui as indicações de leitura deste módulo, né? O Teoria Marxista da Dependência, né, do Matias Lucci, e o Padrão de Reprodução do Capital, aqui também com Matias Lucci, Carla Ferreira e Jaime Osório.
E, por fim, o próprio Rui Mauro Marini, né, que a dialética da dependência, que faz parte deste livro.